A importância da Santa Eucaristia. É importante para todos nós tentar compreender o máximo possível a importância do mistério da Sagrada Eucaristia. Portanto, para entender adequadamente este sacramento, vamos começar desde o início, ou seja, desde a última ceia, quando Jesus instituiu este sacramento. Para compreender melhor esse mistério, vamos nos colocar naquele dia, tentando acreditar por um momento que estávamos lá presentes, tentando ver e entender o estado de espírito das várias pessoas que estavam participando da ceia. Em primeiro lugar, gostaria de humildemente tentar entender o quanto me é possível e, assim, tentar descrever o estado de espírito de Jesus Cristo. Ele, com certeza, juntamente com a Virgem Maria, sua mãe, e Judas Iscariotes na companhia de Satanás, eles eram os únicos a ter certeza de que aquela seria a última ceia. Mas, na verdade, não foi assim. Certamente Satanás esperava isso, mas algo grandioso estava prestes a acontecer, que o desapontaria. Então, imaginando, como eu disse antes, sermos também nós ali presentes, podemos ver os apóstolos, felizes por participar dessa ceia. Certamente muitos deles estão sentindo que no ar há algo estranho, algo que está prestes a acontecer em breve. Isso se deve ao instinto espiritual humano que está presente em cada um de nós. Mas ninguém deles, neste momento, é capaz de compreender exatamente o motivo de sua agitação interna. E por isso, tentam passar o tempo com conversas fúteis, como aquelas que as pessoas normalmente têm quando esperam um trem. E, portanto, conversam sobre coisas insignificantes apenas para passar o tempo à espera do trem que deve chegar. No entanto, um deles, ou seja, Judas Iscariotes, podemos vê-lo ali sentado, bastante nervoso, contorcendo-se na cadeira, derrubando frequentemente a comida, pisando nos pés do vizinho, balbuciando quando responde a alguma pergunta de um amigo, distraído pelo tormento de Satanás, pensando no dinheiro que receberá ao vender o seu mestre, por vezes confuso, porque sua consciência o alerta sobre o grave perigo em que ele, por sua livre escolha, se colocou. Além disso, podemos ver a Virgem Maria ali sentada, quase encolhida na cadeira, com um sorriso amargo nos lábios, tentando esconder ao máximo a dor que a famosa espada começa a causar a ela, pois ela sabe o que está prestes a acontecer ao seu amado filho. No entanto, ela entende que isso faz parte da vontade divina, e não há nada que ela possa fazer além de obedecer e aceitar essa vontade, como sempre fez. Em determinado momento, enquanto todos já estão sentados à mesa, vemos Jesus chegar, tendo humildemente lavado os pés de seus discípulos pouco antes. Eu me pergunto por que ele decidiu fazer isso durante a última ceia. Pode ser que ele, sabendo que em breve instituiria o sacramento da Eucaristia, tenha desejado purificar simbolicamente os apóstolos, tanto em seus corpos quanto em seus espíritos, dando o exemplo de humildade e caridade para com o próximo. Portanto, vemos Jesus tomar seu lugar e, antes de se sentar, abençoar a comida que estão prestes a consumir. Além disso, estando ali presentes, sempre com a imaginação, podemos ver Jesus sentado ali, conversando com os apóstolos, tentando esconder a emoção que arde dentro dele devido ao amor que sente por eles, e ao mesmo tempo tentando suprimir a agonia, pois ele sabe exatamente o que terá que enfrentar em breve. Também podemos notar que Jesus frequentemente cruza o olhar penetrante e entristecido da Virgem Maria, a fim de lhe proporcionar algum alívio. Podemos ainda ver Jesus de vez em quando olhando para o apóstolo Judas Iscariotes, atormentado por Satanás e em conflito consigo mesmo, lutando contra seus miseráveis vícios sem sucesso e sentindo pena por ele. Então, quando todos terminaram de comer e quando aparentemente todas as ansiedades descritas no início da ceia desapareceram, Jesus pede em voz alta para falar e diz: prestem atenção às palavras que estou prestes a dizer. Vemos que, com esse anúncio, todos se calam e estão prontos para ouvir. Então, Jesus diz: em verdade vos digo,
Um de vós me trairá. Depois de pronunciar essas palavras terríveis, podemos ver os apóstolos entrarem em pânico. Eles sabem muito bem que o que Jesus disse se cumprirá, e como sabem que nenhum deles é perfeito, todos têm medo de que um deles possa trair o Mestre. Isso poderia acontecer devido a algum evento estranho que poderia ocorrer no futuro, embora pareça absurdo para todos eles que isso possa acontecer, dado o amor que cada um tem por ele. Por esse motivo, apesar das dúvidas, vemos que alguns deles se viram para Jesus e perguntam: será que sou eu, Senhor? Então, Jesus responde: aquele que pôs a mão comigo no prato, esse me trairá. Após essas palavras, todos olham uns para os outros e tentam em vão entender quem será o traidor. Jesus olha para cada um deles, e quando seu olhar cruza com o de Judas, vemos que Judas baixa o olhar envergonhado, cora, mas não desiste de seus planos. Todos os outros, não tendo recebido respostas certas e compreensíveis, gradualmente se acalmam e não se sentem à vontade para insistir em perguntar. Então, quando todos terminaram de comer e quando aparentemente todas as ansiedades descritas no início da ceia desapareceram, Jesus pede em voz alta para falar e diz: prestem atenção às palavras que estou prestes a dizer. Vemos que, além disso, podemos notar que uma lágrima está escorrendo no rosto de Maria, mas ela rapidamente a enxuga para não ser notada. Seu olhar também cruza com o de Judas, que naquele momento a cumprimenta com um falso sorriso, enquanto abaixa o olhar envergonhado. Agora podemos ver Jesus pedindo atenção novamente para se preparar para anunciar novas palavras. Neste ponto, vemos Jesus pegando o pão, abençoando-o, partindo-o, e enquanto o distribui aos discípulos, ele diz: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida, ele pega o cálice com vinho, agradece ao seu pai e o oferece a eles, dizendo: bebei dele todos, pois este é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Neste ponto, enquanto os apóstolos estão tentando entender o significado de tudo isso, afinal, nos últimos minutos eles testemunharam 2 eventos difíceis de compreender, estou vendo a Virgem Santíssima se levantar e ir ao encontro de seu filho, abraçando-o. Ouço alguns comentários de alguns apóstolos dizendo: o que o Mestre quer nos ensinar quando diz que este é o meu sangue? Não compreendemos, especialmente porque ele está vivo agora. Alguém que esteja lendo este livro pode se perguntar: por que o autor sente a necessidade de descrever algumas passagens usando a imaginação, como neste caso? A resposta é simples. Para mim é importante lembrar, especialmente às gerações futuras, que na vida é igualmente importante sonhar, utilizar o próprio espírito para nutrir pensamentos, frases e conceitos que satisfaçam nossa alma, ou seja, a nós mesmos.